Boa tarde, tudo bem? Vou começar me apresentando aqui, eu sou o Danilo Natucci, tá? Eu achei interessante fazer essa apresentaçãozinha rápida, porque para mim transformação digital é de pessoas para pessoas, tá? Menos tecnologia e mais pessoas. Então, eu vou me apresentar rapidinho. Eu sou paulistano, eu sou goleiro, eu adoro samba, então quem gosta de samba aí, tamo junto. Profissionalmente, eu atuei quase 10 anos na KPMG, que é uma consultoria tributária, uma empresa de auditoria, consultoria, né? Eu atuei dentro da consultoria tributária. Passei por diversas áreas, inclusive uma experiência na Colômbia, na KPMG Colômbia. Em termos acadêmicos, minha formação inteira é em tecnologia, então sistemas de informação, fiz minha especialização em engenharia de software e um MBA em Big Data e Analytics. Deixei aqui duas indicações de livro e de uma série, que são aquelas que eu adoro, que é O Jeito Harvard de Ser Feliz e Stranger Things. Vou contar um pouquinho sobre a Sanofi, né? Muita gente chama de Sanofi, mas é a Sanofi. Talvez vocês não conheçam, mas a Sanofi é uma empresa farmacêutica, uma das maiores do mundo. Ela fornece soluções para mais de 170 países, tem mais de 73 unidades Fabris em diferentes países e ações listadas na Nasdaq e também na Bolsa da França. E nós temos 4 grandes unidades de negócio. E é importante trazer um pouco dessa complexidade da Sanofi aqui para vocês. Então, tem uma unidade de negócio que é de medicamentos prescritos. Dentro dela está a Medley. Provavelmente vocês já ouviram falar da Medley, né? Então, a gente tem um portfólio diversificado ali entre genéricos e similares, com medicamentos para inflamação, diabetes, doenças cardiovasculares, entre outros. Uma unidade de negócio que é a Sanofi Genzyme, que é para doenças raras. Então, é uma unidade bem diferente da primeira que eu comentei, com terapias aí para doenças como esclerose múltipla, oncologia, doenças do sangue. A terceira unidade de negócio é a Sanofi Pasteur, que a Sanofi é a produtora de vacinas, uma das maiores produtoras de vacinas do mundo. Outro business completamente diferente, atende governo e tudo mais, só para trazer um pouquinho da complexidade. E a quarta unidade de negócio é a CHC, Consumer Healthcare, com essas marcas que eu acho que vocês conhecem, né? Pharmaton, Allegra, Dorflex, são os nossos carros-chefes aqui nessa unidade de negócio. Então, é uma empresa muito grande e muito complexa. Então, o primeiro passo aqui para a gente começar a discutir como suportar o business é mudar a mentalidade. Pensar em encontrar oportunidades que a gente consiga alavancar essas 4 unidades de negócio que eu comentei agora. E como é que a gente está fazendo isso lá na Sanofi? Eu acho que não tem uma receita de bolo, é uma jornada, a gente está construindo isso, então cada empresa tem seu momento, tem sua característica, tem sua cultura. Lá na Sanofi, a gente está no meio de uma transformação cultural, e a gente tem esse slogan interno que é o Play to Win, ou seja, jogar para ganhar. E para que a gente consiga implementar essa transformação cultural que vem junto com a transformação digital, a gente tem 4 grandes comportamentos, que são esses que estão aqui, né, em coloridinho aqui no canto, que é o ir além, então sair da zona de conforto. Eu acredito que a transformação digital pede isso, pensar de um jeito diferente, pisar em territórios que às vezes vocês não conhecem, que a gente não conhece, e tentar fazer coisas diferentes. Então esse é o primeiro comportamento que a gente tenta sempre incentivar. Segundo, tomar uma atitude. Então, o feito é melhor que o perfeito. Se eu não tenho todas as características ali, eu vou fazer a primeira versão, a V1, a V2, a V3, vou tomar uma atitude, fazer diferente. Terceiro, agir pelos pacientes e pelos nossos clientes. Sempre quando eu for desenvolver alguma coisa, eu vou pensar neles, porque eles são nossa grande razão de ser, né? E a quarta é pensar na Sanofi primeiro. São 4 grandes unidades de negócio, mas toda uma área de back-office, e a gente tem que estar sempre pensando na Sanofi como uma entidade, né? Ou seja, Sanofi first, Sanofi primeiro. E aí, como é que eu trago essa estratégia corporativa para dentro da área tributária? E aí eu vou trazer um pouco aqui do que a gente vem implementando dentro da área tributária, que a gente chama lá de Tax Transformation, algumas empresas chamam de Tax Innovation, o nome pouco importa. O importante é como que a gente faz essa transformação, como é que a gente starta essa jornada. Então, a nossa estratégia ela é baseada no primeiro pilar, que é o pilar de pessoas. Como eu comentei antes, para mim, transformação digital é baseado em pessoas. Então, as pessoas são a razão de ser da transformação digital. Então,
que a gente procura nesse pilar? Primeiro de tudo, é ouvir o time. Não adianta eu trazer tecnologia, né, alguma coisa que eu esteja pesquisando, que eu acho fantástico, por exemplo, inteligência artificial, Big Data, se o time nem entende direito o que é aquilo. Eles vão, no primeiro momento, eles vão dar dar um passo para trás e falar, não, isso aqui está me assustando. Então, ouvir o time. Eles é que estão na linha de frente, eles que constroem os processos, que mantêm os processos. Aí a gente também visa difundir e fomentar esses comportamentos da transformação cultural / digital da empresa. Vamos fazer em conjunto, do time para o time. Disseminar também o que está acontecendo no mundo em termos de transformação digital, né? Eu vi algumas outras palestras aqui muito bacanas, trazendo conceitos, o que está acontecendo, não só dentro da área tributária, mas no mundo como um todo, né? Então a gente tem muitas coisas digitais hoje, disseminar, conversar no café mesmo com o time, isso é importante. E permitir que as pessoas cocriem as soluções. Porque se são elas que vão usar, não adianta eu trazer de fora, ou às vezes um parceiro trazer de fora e empurrar uma solução que o time nem ajudou, nem participou da definição. É muito importante que eles cocriem junto aquilo que eles mesmos vão usar, ou seja, o que o time vai trabalhar no dia a dia. O segundo pilar é o pilar de processos. Uma vez que a gente tem o time engajado, picado pelo mosquitinho da transformação, a gente tem que começar a pisar nos processos. O que é que a gente tem de oportunidade? O que é que a gente vai fazer? Então, o que nós, na Sanofi, temos feito? A gente levantou, sim, alguns processos que apresentam oportunidade de otimização, trazidos e compartilhados pelo próprio time. A gente priorizou esses processos, ou vem priorizando, porque é sempre um trabalho dinâmico. E como é que a gente priorizou? A gente vai fazer um estudo, sim, de valor agregado para aquelas 4 unidades de negócio versus o ROI, ou seja, o retorno no investimento que a gente vai ter. A gente vai criar e organizar um backlog, que vai ser o nosso plano de trabalho para os próximos meses e anos, e aí a gente começa a dar visibilidade para o time e para aquelas 4 unidades de negócio, porque a ideia é sempre suportar o business aqui, como que a gente pode alavancar aquilo que pode ser feito em termos de transformação. E o terceiro pilar, aí sim é o pilar de tecnologia. E aí sim eu começo a buscar parceiros. E aqui tem um aprendizado interessante que a gente teve. Muitos parceiros estão dentro da própria companhia. Eu não preciso ir no mercado buscar uma empresa de fora, porque às vezes eu tenho outras áreas que já estão trabalhando com algumas tecnologias, já tem experiência, já tem bagagem, já tem lições aprendidas. Então, por que não fazer uma parceria com eles e trazer isso para a área tributária? Aqui eu tenho RPA, aqui eu tenho Data Analytics, aqui eu tenho Inteligência Artificial, áreas da Sanofi que já trabalham com isso. Eu vou trazer alguns exemplos daqui a pouquinho, que são exemplos de projetos que a gente desenvolveu em parceria com outras áreas. Realizar, sim, também provas de conceito. Eu não gosto muito desse termo prova de conceito, eu prefiro prova de valor, porque para mim no PowerPoint tudo funciona. No livro tudo é uma maravilha. Eu tinha um professor que falava que na realidade a teoria é outra. Então a gente tem que provar o valor daquelas novas soluções, daquilo que a gente está tentando implementar. Discutir, sim, com parceiros externos. Eu acho que é importante sempre ter uma mentalidade aberta, exercitar aquele open innovation, né? Ouvir o que o mercado vem fazendo, às vezes outras empresas, fazer benchmark, isso é muito importante. E, claro, montar business cases, né? Uma empresa como a Sanofi, francesa, com ações em Nova York, na França, você tem que sempre provar o porquê que é importante aquele investimento, o que você pode fazer de diferente. Então, sim, saber como estruturar um business case, encontrar, puxar os benefícios, mostrar o valor agregado, o retorno que a gente vai ter com aquele projeto que a gente está visando implementar. Então, esses são os pilares da nossa estratégia. Aí você fala assim, poxa, Danilo, isso é muito bonito no papel. Mas assim, a gente veio construindo com lições, com aprendizados, com erros e com acertos também. Então, de novo, não é uma receita de bolo. É algo que a gente vem montando. Vou trazer alguns exemplos aqui, que são como que a gente veio fazendo na prática para colocar esses pilares aí de pé. Então, no pilar de pessoas, a gente vem, sim, buscando fazer treinamento, então dar treinamento para o time, e esse treinamento com a pandemia, a gente foi muito para o digital, mas às vezes um bate-papo no café, um grupo menor, isso é muito importante. A gente usou, sim, Teams, a gente criou um desafio no Teams, para que o time pudesse aprender um pouco mais sobre análise de dados. A gente fez sessões no Zoom, a gente
procura trazer parceiros externos para apresentar diferentes conceitos, para que eles vejam que não é só a gente lá dentro que está falando, o mercado está discutindo aquilo. A gente fez desafios internos, então a gente estrutura, vamos tentar resolver um problema, a gente chama o time e faz como se fosse um hackathon, né? Um desafio interno, curtinho, para que eles entendam sobre a tecnologia e também a gente possa co-criar soluções. A gente organizou o time em squads, e aí a gente traz um pouco da metodologia ágil, que o meu colega ali está explicando muito bem. A gente quebrou o time sim, em squads, e a gente colocou essas squads olhando para pontos específicos do processo. Isso ajuda bastante na troca de conhecimento, isso ajuda bastante na agilidade para botar soluções de pé. Lembra que eu falei? A gente tem que arriscar, ou seja, testar. Não adianta eu esperar ter todo aquele contexto pronto, perfeito, isso não vai acontecer. Então a gente quebra um pouco, se o desafio é muito grande, a gente quebra que nem desenvolvimento de aplicativos, vai liberando versões e vai tentando resolver o problema. E a gente, o principal ali, que eu acho que é a grande lição, é chamar o time para desenvolver aquilo junto. Então, por exemplo, o meu colega estava apresentando sobre RPA antes, é muito importante o RPA, eu sou um fãzaço, mas o time tem que estar junto no desenvolvimento do robô, porque, na nossa opinião, se eu desenvolver um robô e entregar para o time e falar, agora você trabalha, a experiência que a gente percebeu é que pode criar uma barreira, pode ter uma dificuldade. É essencial que o time cocrie, faça parte da solução que está sendo desenvolvida. No pilar de processos, tem um exemplo legal aqui que a gente chamou de Hackatex, foi o seguinte, a gente convidou o time para que o time indicasse quais eram aqueles processos que eles tinham mais dificuldade ou que eles viam mais oportunidade de melhoria. Então, eles trouxeram, não foi algo top-down da liderança, nós vamos mexer nisso, nisso, nisso. Não, foi o time que trouxe aquilo que eles entendiam que tinha oportunidade. Esse é o Hackatex. Então, nosso ponto de partida foi com a visão do time. A gente ensinou o time a mapear processos, né? Usar a notação BPMN, que é uma notação específica para mapeamento de processo. Em vez de a gente, por exemplo, tentar mapear todos, a gente tentou disseminar o uso da ferramenta Visage, a notação BPMN, para que o time pudesse fazer esse mapeamento. Isso é muito bacana, porque o time começa a rever pontos do processo. Por exemplo, outro ponto importante, eu vou automatizar, antes de eu automatizar, eu preciso ver se aquele processo faz sentido. Você não tem uma oportunidade de otimização. Se eu não consigo, às vezes, mudar algumas coisas, eu nem preciso de um robô. E esse exercício a gente foi fazendo à medida que a gente vai mapeando e vai descobrindo pontos que tem oportunidade de melhorar sem automatização. E, claro, a gente criou também um portal, né, um web e um SharePoint para dividir com o time e com as outras áreas da companhia aquilo que a gente estava trabalhando em termos de tecnologia, aquilo que a gente estava priorizando, como que estava o andamento daquele processo, né? A gente sabe que vocês já devem ter tido experiência com projetos, que às vezes o projeto leva 6 meses, 1 ano, e quando ele é entregue, ou o que eu precisava já mudou, ou não foi bem aquilo, não entenderam muito bem, entregaram não era bem aquilo. Quando a gente vai dando visibilidade de como está o andamento, a gente consegue corrigir a rota muito mais rápido. E essa correção de rota faz uma diferença muito grande. Exemplos práticos que a gente tem no pilar de tecnologia, eu sou suspeito para falar, porque eu sou de tecnologia, eu gosto muito de tecnologia, mas assim, a gente veio trabalhando sim com robotização, e a gente trabalhou com Blue Prism, que é uma plataforma de mercado muito famosa, e Automation Anywhere, talvez sejam as duas principais hoje para desenvolver robôs. A gente, aqui tem exemplos, então a gente automatizou escrituração de notas fiscais, por exemplo, notas fiscais de importação, a gente automatizou, levantamento de XMLs para poder gerar aquelas notas para fiscalização, para oportunidade de crédito, para conferência, enfim, a gente também tem robô para isso. A gente montou um data lake, montou não, né? A gente vem montando um data lake. O data lake, para quem não conhece, é um grande lago de dados mesmo. É um banco que a gente vai buscando dados de tudo quanto é fonte e vai disponibilizando ali. Isso é fundamental porque a gente consegue otimizar a nossa tomada de decisão. Eu vou trazer alguns exemplos também um pouquinho mais para frente. A gente vem desenvolvendo soluções internamente com Python, que é uma linguagem de programação, hoje já é a mais usada no mundo, ela passou o Java, é uma linguagem que é mais fácil de ser aprendida. Então, no meu time eu tenho um matemático e eu tenho um estagiário de sistemas de informação, então a gente
trabalha desenvolvendo dentro de casa algumas soluções, mas o mais bacana aqui é que a gente começou a ter contadores que se interessaram, né, contadores, administradores que se interessaram e hoje começam a arranhar, começam a arriscar com Python. E o que é mais legal? Eles estão trabalhando em soluções para eles mesmos. Estão usando dados do dia a dia deles. Não é uma coisa assim abstrata, né, conceitual. É aquilo que eles trabalham e usam no dia a dia. E a gente também começou a pisar na área de analytics avançado. Então a gente criou modelos, um modelo de machine learning para otimizar um pouco a nossa utilização, tentar corrigir alguns processinhos ali para otimizar a utilização de crédito de PIS e COFINS. A gente também criou um modelo para forecast, então forecast de imposto de renda. A gente tenta usar os últimos 5, 6 anos de dados de algumas contas e usa algumas ferramentas estatísticas para prever os próximos, e agora a gente também está começando uma solução para forecast de importação. Então a gente também está desenvolvendo um modelo matemático dentro de casa para otimizar um pouco o nosso exercício de forecast no dia a dia. Então esses aqui são alguns exemplos, né, que a gente vem desenvolvendo, vem aprendendo aí no dia a dia. Tem um ponto muito importante aqui no pilar de pessoas, que eu sei que a gente vai ter algumas palestras no fórum desse ano sobre diversidade. E eu acho que a diversidade é fundamental para a transformação digital. Então, eu tenho muito orgulho de falar que a Sanofi acabou de ser reconhecida a 5ª entre 24 empresas no Top of Mind, como que discutem mesmo a diversidade e a inclusão. E a diversidade e a inclusão, para transformação digital, é fundamental. Porque quando você tem pessoas que pensam diferente, têm diferentes históricos de vida, diferentes experiências, você vai encontrar soluções diferentes. Se eu tenho pessoas iguais, pensando como resolver um problema, as soluções vão ser sempre muito parecidas. À medida que eu amplio o meu escopo e a minha visão, eu começo a ter soluções que são, puxa, como ninguém nunca pensou nisso? Isso é muito bacana. Porque, de novo, não necessariamente eu vou desenvolver ou vou aplicar uma tecnologia. Às vezes eu vou mudar alguma coisa no processo e eu vou ter um resultado fantástico, sensacional. Eu vou entrar aqui agora em alguns cases que eu trouxe para compartilhar com vocês, né, de como a gente veio botando essa estratégia de pé e o que a gente tem conseguido fazer. O primeiro exemplo, eu até comentei um pouquinho antes, a necessidade de negócio aqui era a gente otimizar as nossas escriturações de notas fiscais de importação. E isso era feito por uma pessoa. Foi o primeiro robô RPA que a gente colocou de pé. Foi, inclusive, com a parceria do time global da Sanofi lá na Índia. Mas imagina explicar para um indiano todo o processo que a gente fazia. Tem 2 sistemas envolvidos aqui, SAP e o nosso sistema de Comex. Então, assim, foi um desafio. Mas aqui o bacana foi, o time mapeou esse processo, e depois, com ele mapeado, a gente foi fazer as sessões e explicar para o time lá da Índia como desenvolver. E aí a gente botou de pé um robô, a gente chama de RPA, Robotic Process Automation, com um time global, que usa Blue Prism, Automation Air, perdão, e automatiza a escrituração de notas fiscais de importação. A gente conseguiu salvar algumas horas do time aí, e hoje, automaticamente, a gente tem essa nota sendo gerada. Isso é muito, muito importante, porque liberou o time para poder tomar decisões, enfim, fazer outras análises. Um outro exemplo, eu também pincelei um pouquinho, a gente criou um forecast de importação. Na verdade, o time já tinha um forecast, a gente só trouxe estatística avançada aqui para tentar aprimorar o nosso exercício, aquilo que a gente estava tentando prever. Também foi um projeto muito bacana, porque a gente aprendeu muito, tanto sobre como era o exercício de forecast, e até sobre estatística, sobre ferramentas que a gente tem, por exemplo, Arima, média móvel, enfim. Como que a gente traz isso para o mundo tributário? Como que a gente aplica isso no dia a dia? Isso foi muito legal, porque foi desde a criação da base, então extrair do SAP os últimos 5 anos de dados, estruturar esses dados num banco, e aí com esses dados prontos, a gente contratou uma estatística para ajudar a gente a criar a primeira versão do modelo. Como que a gente trabalha com isso, como que a gente entende sazonalidade, tendência. Poxa, no mundo tributário era uma coisa diferente, né? E a gente, claro, ainda está em desenvolvimento, não é o trabalho finalizado, mas a gente conseguiu criar dentro de casa um modelo com Python, com a linguagem Python,
que aplica essas ferramentas de estatística e ajuda a prever os próximos 5 anos, os próximos 12 meses em termos de algumas contas contábeis específicas. Então, isso é muito importante. Um outro case que eu trouxe aqui foi a criação do nosso modelo de machine learning para poder otimizar a utilização de créditos de PIS e COFINS. Provavelmente vocês devem ter esses problemas. A gente tem o código IVA lá, que é um código determinante no pedido de compra para dizer se eu vou, como que deve ser tributado e se eu vou ter direito ou não ao crédito de PIS e COFINS. E a gente tinha alguns problemas no nosso processo para conseguir ter aquele código devidamente preenchido. E a gente criou um modelo de machine learning que ajuda, né, aponta quando eu tenho lá um código baseado em NCM e outros campos, outros dados, identificar se aquele código IVA que vem no pedido de compra está certo ou não está certo. Então também foi um aprendizado, continua sendo, mas a gente teve uma intersecção interessante aqui, porque a gente começou a pisar em ciência de dados. Então a gente, de novo, montou uma base, criou toda uma rotina que extraía do SAP, estruturou esses dados, e aí a gente conseguiu usar algumas coisas de ciência de dados, por exemplo, como Gradient Bush, Random Forest, que são modelos de ciência de dados para tentar prever, para tentar mudar uma decisão, criar uma decisão automatizada. Também aplicamos árvore de decisão e tudo mais. Então, assim, foi aí que a gente começou a pisar no que a gente tem hoje em termos de bagagem aí em ciência de dados. Um outro exemplo foram os dashboards que a gente vem desenvolvendo. Então, como eu comentei lá atrás, a gente criou a nossa base e hoje a gente tem os dados, a gente tem uma rotina que roda de madrugada e extrai dados, todos os dados que a gente precisa do SAP e manda para o nosso banco. E aí, com esses dados, a gente consegue montar dashboards, por exemplo, de carga tributária, de caixa, de P&L, por filial, né, no caso de ICMS, de IPI, então por filial. Isso ajuda a devolver para o business como que está a nossa carga tributária, como que está o nosso desembolso de caixa, consumo de crédito e tudo mais. Então, de novo, pensando em como devolver isso para o business, esse projeto foi muito bacana. E é óbvio que, assim, você cria um dashboard, você começa a explorar, você vai tendo N ideias. Você vai pensando, por que não isso, por que não aquilo, põe esse filtro e tal. E, de novo, a gente fez isso com o time, do time para o time. Então, basicamente, são eles que vão apontando quais são os dashboards que a gente precisa desenvolver. E a gente vai desenvolvendo em conjunto. E o último case que eu trouxe aqui, talvez seja o mais complexo, que a gente começou agora em agosto, na nossa jornada, mas eu acredito que é algo que vai mudar muito a maneira de como a gente estruturou a área tributária, que foi, a gente está otimizando a nossa localização Brasil aqui, a gente está migrando do SAP ECC para o SAP S4HANA, só que a gente está indo para o modelo global Core. Então a gente está discutindo muito como que a gente otimiza a localização Brasil desse modelo Core aqui. Por quê? O modelo Core vem com coisas pré-definidas, né? E nem todas se aplicam, não se encaixam exatamente o que a gente precisa para o Brasil. E aí a gente está, nesse momento, criando o business case, provando para a matriz a importância da gente ter, por exemplo, um SAP TDF, que é o módulo fiscal, o módulo de compliance da própria SAP, para poder entregar as obrigações. E também a solução, o módulo SAP mais uma solução complementar, e a gente está indo para uma ferramenta de motor de cálculo externo, que a gente chama de Tax Engine, com um parceiro, que é uma coisa que no Brasil ainda é um pouco tímido, não são todas as empresas que adotam, a gente está fazendo esse movimento, não está sendo fácil, né? A gente tem vários desafios no meio do caminho, mas a gente entende que vai ser uma quebra de paradigma. A gente vai sair um pouco lá da J1B Tax, né? Do SAP, e vai para uma solução externa que a gente quer ter também, né? Mais orientação a dados, a gente quer ter uma agilidade maior para poder determinar a nossa carga tributária, quais são as nossas alíquotas e tudo mais, e se beneficiar, por exemplo, de uma solução que roda em cloud, que a gente tem toda uma agilidade maior para manter esses impostos. E, de novo, a ideia aqui é sempre otimizar o nosso suporte ao business. Então, imagina se eu tenho que, né, o business está mudando muito, a gente está indo muito para o digital. Eu
poder contar com a agilidade de uma ferramenta como essa, que ajuda na determinação mais rápida dos impostos e de maneira muito mais assertiva, eu acho que essa é uma solução muito, muito boa para o business como um todo. Bom, em linhas gerais, essas foram as grandes iniciativas aqui que eu trouxe. Eu não sei se a gente tem alguma pergunta ou não, mas eu gostaria, nesses últimos minutinhos, então, só para finalizar, ressaltar que tem sido, né, uma jornada de transformação, a gente vem aprendendo muito e a gente vem construindo coisas interessantes. Então, se eu pudesse dar algumas dicas, né, compartilhar com vocês, não adianta esperar o cenário perfeito, porque ele nunca vai existir. Aprender a lidar muito bem com os erros, porque através desses erros a gente aprende e aí consegue aprimorar as próximas, né, versões, os próximos projetos, e principalmente ouvir o time, fazer com que o time tenha o papel de protagonista nessa transformação, não que eles fiquem de uma forma secundária só recebendo aquilo que foi desenvolvido, né?